Então, dentro da programação dessa Semana Santa, que vai se iniciar agora no domingo, a TV Aparecida exibe na próxima quinta-feira, às 10h30 da noite, mais uma edição da série Desafios da Igreja. E em sintonia com a campanha da Fraternidade, a produção traz o tema Fraternidade e Moradia, destacando então a luta de muitas famílias e comunidades pela moradia digna e o papel da Igreja Católica para garantir esse direito a todos. E uma grande reportagem, um documentário produzido pela jornalista Camila Moraes, que agora conversa com a gente, conta um pouquinho, dá um spoiler do que está para vir. Não é isso, Camila? Bom dia. Bom dia, Lê. Bom dia, irmão Marco Lucas. Bom dia, Juninho. Bom dia você que nos acompanha pelo Família dos Devotos. Bom demais ter você aqui para contar um pouquinho para a gente. Já queria que você iniciasse falando um pouquinho sobre o texto base da campanha da Fraternidade. Ele foi, te embasou para produzir esse documentário? Isso mesmo, Lê. Nós pegamos o texto base e transformamos esse texto base em um documentário. Então, nós demos rosto para as histórias, para as pessoas que estão nesse texto base. O Papa Leão XIV, na mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais desse ano, fala para não esquecermos os rostos das pessoas. E foi isso que nós fizemos com o texto base. Por meio de todos os objetivos que são elencados ali no texto, que foi muito bem elaborado pela CNBB, nós pegamos essas histórias e fomos conhecer essas pessoas. Então, onde as pessoas moram em situações de risco, de deslizamentos de terra, onde as pessoas moram nas periferias, nas favelas, e também os projetos que a igreja pode ajudar a elaborar a partir dessa necessidade da moradia digna para todo mundo. Você esteve em vários lugares, Essa reportagem está bem completa e você também sentiu o impacto de toda essa realidade das pessoas que padecem por falta de moradias, por falta de saneamento, por questões também relacionadas à própria questão ambiental. Como que foi para você estar visitando Petrópolis? Nossa, irmão Marco Lucas, é tão interessante porque a gente tem em mente que Petrópolis, é uma cidade imperial, tem todo o contexto, do Brasil, colônia ali, do Império. Então a gente tem uma ideia de que Petrópolis é uma cidade com todas as pompas do Império, E não é. Petrópolis é uma cidade que foi fundada numa área geológica comprometida. O centro da cidade é plano, mas as pessoas que foram se agregando na cidade foram morar nas periferias, o que acontece em toda a história do nosso país, porque houve um inchaço populacional nos centros e as pessoas precisaram ir para as margens. E as margens são serras ali em Petrópolis. Então, são áreas que são comprometidas por deslizamentos de terras. E, claro, que ninguém mora ali porque quer, porque é onde as pessoas conseguiram comprar. Mas aí falta o poder público agir, falta o poder público promover lugares para essas pessoas morarem de forma segura, digna. Então, Petrópolis me chamou a atenção porque eu tinha em mente, eu nunca tinha ido a Petrópolis, foi a minha primeira vez. E eu tinha em mente que era cidade imperial e é muito bonito o centro da cidade. Mas quando você olha para as margens, para as periferias, as pessoas moram nos barrancos, que são áreas comprometidas. Eu queria que você também esteve na maior favela do Brasil, que fica lá em Brasília, favela Sol Nascente, a maior da América Latina. E como que foi, Assim como Petrópolis, que tem aquele centro todo maravilhoso, ainda mais Brasília, o centro do poder do Brasil, e do lado, é a maior favela da América Latina, muita questão também de falta de saneamento, gente em casa, mas casa sem banheiro, foi isso um pouquinho que Isso mesmo, e é uma contradição, Letícia? Porque você chega ali a 30 quilômetros, onde as pessoas tomam as decisões políticas, as pessoas não são beneficiadas pelas próprias leis. E o que me chama a atenção ali em Brasília é a ação de despejo que aconteceu naquela favela. É uma área que dizem que é comprometida por uma estrutura de uma barragem, mas que nós não encontramos essa barragem, mas simplesmente as pessoas chegaram lá e foram despejadas. Então elas tinham comprado com muito custo aquele terreno, chega a polícia e faz a ação de despejo com essas famílias. Então, além de não terem o mínimo de saneamento, de segurança pública, iluminação, pavimentação nas vias, não tem nada disso na favela. Aí vem uma ação de despejo da polícia, do governo do Distrito Federal e faz o despejo dessas famílias. E até o nosso cinegrafista João Éder ficou muito comovido porque um pai disse que no dia da ação do despejo, a polícia chegou para jogar o barraco deles no chão, ele pegou a mão do filho e saiu enquanto o trator passava por cima do barraco dele. É um barraco, mas é um barraco que foi comprado. É a casa dele, que ele lutou para ele comprar aquilo. Então, o João até disse, nossa, aquilo foi algo que me feriu o coração. Porque você imagina, você pegar a mão do seu filho, ter que dar as costas enquanto o trator passa por cima daquela casa. É muito triste a gente pensar que as pessoas... E aí ele ficou sem moradia, o filho sem moradia. Então é uma situação gritante no nosso país hoje em dia. Bem impactante, Imagina, o centro do país,
Acho que é isso mesmo. Às vezes as pessoas ficam ofuscadas, elas fazem as leis, as normas, a partir também daquilo que elas olham dentro dos escritórios delas, mas não saem, né? Não vão para onde realmente as pessoas estão, né? Vamos dar uma olhadinha, a gente tem um teaser, né? Um pequeno resuminho, diga assim, do que vai ser então esses desafios da igreja na próxima quinta-feira. Vamos dar uma olhada. As cidades brasileiras são marcadas pela desigualdade socioterritorial. Essa desigualdade começou lá no Brasil colônia e se repetiu com o passar dos anos. O desenvolvimento chegou e foi expulsando para as periferias as pessoas com a condição de renda mais baixa. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, é um exemplo clássico de como o crescimento populacional, somado à falta de planejamento em uma área geológica comprometida, anuncia uma tragédia. Da família dos meus filhos, foram 12 pessoas que moravam aqui embaixo, crianças, entre tia, crianças, foram 12 pessoas que se foi. Na maior favela da América Latina, famílias numerosas aprendem a dividir o mesmo cômodo. Aí você estava me mostrando as camas. Ali quem que dorme? Ali é Pedro e Guilherme. Pedro e Guilherme. Isso. Aqui? É Danilo Arthur. Ah. E lá é Igor. E aqui é eu e meu esposo. Como uma alternativa para vencer esse déficit habitacional no Brasil, temos, por exemplo, o projeto da moradia por autogestão. Todas as etapas da obra de construir um conjunto habitacional são coordenadas, são geridas por quem vai morar. Muitas vezes se ouve o seguinte, a campanha da fraternidade já tratou esse tema no ano tal. Mas se voltou a tratar, a gravidade, inclusive ética, é muito maior. Então deu para ver aí um pouquinho daquilo que está para ser apresentado para nós, que é uma coisa bastante impactante, importante. E a gente sabe que essa questão da moradia digna é uma coisa muito importante, porque não é só para aquelas pessoas que estão vivendo em situação de rua, mas tem muitas pessoas vivendo em situações insalubres. Você encontrou muito disso, mas você encontrou também, Camila, provavelmente muitas iniciativas bonitas, não é? Sim, lá em Brasília mesmo, as irmãs, as religiosas que estão ali na Sol Nascente, que ajudam a promover o mínimo de dignidade para as famílias. Então, elas conseguiram transporte escolar para as crianças que moram na região, conseguiram elaborar um projeto para ter inclusão digital na favela. Então, tem muitos projetos que são encabeçados pela Igreja Católica. E lá em São Paulo a gente mostrou também a iniciativa do mutirão de construção de casas por meio da Pastoral de Moradia e Favelas. Então, se não é a igreja em muitos desses lugares, a gente fica realmente a ver navios. E falar sobre a campanha da fraternidade na Semana Santa é ressaltar o compromisso que a Igreja Católica tem com a dignidade humana. É muito importante nós rezarmos, é muito importante nós vivermos bem as nossas celebrações, mas a gente precisa também olhar o próximo, né? Colocar a mão na massa. Isso mesmo. São Tiago dizia, né? Só fé não basta. Precisa Exato. de caridade, precisa de obras, né? Senão a fé torna-se estéril. Exato. Não é? Não produz nada. Então, deixa o convite mais uma vez para quem nos acompanha, para acompanhar na quinta-feira. Isso mesmo, no próximo dia 2, quinta-feira santa, você vai rezar conosco aqui pelo Santuário Nacional, a missa da Ceia do Senhor, e logo em seguida, às 10h30 da noite, você vai acompanhar o especial Desafios da Igreja, Fraternidade e Moradia, 10h30 aqui na TV Aparecida. Não é tarde, viu, gente? É um tempo para a gente viver bem aí essa semana, vivendo cada celebração e também nos abastecendo de informações para a gente sair da nossa bolha também, né? Com certeza, é sempre bom aprender. Obrigada, Camila. Obrigada, Lê, irmão, obrigada, viu? Obrigado e obrigado também por enfrentar esses temas tão difíceis, não é? Não é só motivado e trazer pela... isso pra gente na TV Aparecida, É claro, né? é importantíssimo a igreja também mostrar essa realidade, porque a igreja ela tem essa missão, não é? E assim a gente vai também mostrando essa discrepância social
que faz com que muitos irmãos nossos vivam em situações que acabam tirando a dignidade de filhos e filhas de Deus. Então, muito obrigado mais uma Obrigada, vez, Camila. viu? E parabéns. Obrigada. Parabéns, com certeza. Obrigada, Camila.